Aproveito, irmãos, esta boa oportunidade de estar diante de vós para agradecer a Deus pela boa viagem que Deus tem dado a graça de fazer de Poços de Caldas até esta localidade. Vim para as reuniões na semana passada, voltei a Poços de Caldas também para atendimento da obra. Eu retornei a trabalho, mas Deus preparou de hoje estar congregados junto de todos vós. Trago-vos a saudação da querida Irmandade e desejo também levar a saudação de todos vós para Poços de Caldas, e onde Deus der a graça de ir com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmão, porque muitas obras e maravilhas o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Quando nasci, meus pais já serviam a Deus. Mas uma criança muito enferma, minha mãe obedeceu, ela estava de 7 meses de mim. Por 2 meses eu nasci. Mas nasci muito enfermo. Comecei, irmão, a andar com 3 anos. Mas eu não tinha firmeza nos meus braços, nas minhas pernas, caía facilmente. E aconteceu. E quando cheguei na idade de 7 anos, meus pais me colocaram. Naquele tempo eu já colocava no 1º ano. E eu não conseguia nem pegar no lápis, porque além do problema físico, eu tinha um problema mental. Eu babava, molhava toda a minha camisa. E as pessoas, para me chamar, tinham que me chamar várias vezes para que eu pudesse dar atenção. Eu era autista. Eu vivia no meu mundo. Pela medicina é irreversível. Quem nasce assim, morre assim. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que o Senhor tinha uma obra a fazer. A professora ficou cuidando de mim mais como uma babá do que como uma professora. O tempo foi passando, e quando chegou no mês de agosto, ela chamou os meus pais e disse a eles: infelizmente não tenho mais nada a fazer. O Joel é doente e vocês vão ter que aceitar o Joel do jeito que ele nasceu. Não tenho condição, é para transtorno, para criança, para mim, para você. E ela então foi bem clara, bem objetiva, e meus pais ouviram. E depois que ela terminou, meu pai, tomando a palavra, disse: Dona Carmen, nós agradecemos tudo que a senhora fez pelo Joel até hoje. Sabemos que a senhora é uma excelente alfabetizadora, mas infelizmente a senhora não teve sucesso. Nós queremos dizer que nós servimos um Deus vivo que fez o céu e a terra e tem poder de fazer uma obra. Então, para quem esperou tanto tempo, mais uma semana, menos uma semana não vai fazer diferença. A senhora aguarda uma semana e nós vamos orar a Deus. Se Deus já está por graça em fazer uma obra, Ele continua. E se Deus não o libertar, a gente tira ele da escola e não se fala mais nisso. E a professora então concordou com aquele trato, e para ela tanto fazia mais uma semana ou menos uma semana, mas tudo indicava que seria a segunda opção. Passaram-se 3 dias daquela conversa. Meu pai lembrou, estava em casa, era 2 horas da tarde, e ele entrou no quarto e foi buscar o senhor. Fechou-se ali, e minha mãe, vendo a porta fechada, entrou no outro quarto em frente e foi buscar o senhor, um sem saber que o outro estava orando. Por espaço de 10 minutos, eles oraram a Deus. E quando Deus quer fazer uma obra, é rápido, não precisa, não é nada demorado, não é complicado. E é interessante que eles terminaram a oração, era 2h10. Um abriu a porta, o outro também, deram de encontro, e ainda um perguntou ao outro: o que você foi fazer? Eu fui fazer o mesmo que você. Estavam na mesma comunhão, no mesmo espírito. Eles diziam: mas o que você pediu? Eu pedi assim, com essas palavras, e conferenciaram entre eles. E naquele momento, lá na sala de aula, a professora estava passando a leitura aos alunos e, por consideração, chegou na minha vez, como de costume, ela falava o meu nome, eu não lia, e passava para outra criança. E ela me chamou umas 3 vezes. E ali ela falou: Joel, é a tua vez de ler. E quando ela, por 3 vezes, ela falou meu nome, foi como uma lâmpada, irmão, que estivesse apagada e fosse acesa. Eu juntei aquelas letras e formei a palavra, e formei a frase, e li toda aquela linha. Quando eu li toda aquela linha, todas as crianças subiram em cima da carteira e aplaudiram e disseram: ele conseguiu.
O Joel está lendo, glória ao nome do Senhor. A professora acalmou a sala de aula, e depois que todos sentaram, ela pediu que eu lesse a linha de baixo, eu li a outra também. E ali ela disse que isso é um milagre. Hoje está sendo contado nesta congregação. Já contei muitas vezes essa obra, mas sempre é como a primeira vez que eu estivesse contando. Porque a obra de Deus, ela é viva. E o Senhor é aquele que opera maravilhas no nosso meio. Como eu não tinha condição de, na verdade, nota para passar para o segundo ano, então fiz uma prova final na diretoria, porque eu demorava o dobro de tempo das outras crianças. Eu tinha que ficar bem quieto num lugar para fazer a prova. E eu sozinho fiz e acertei todas as questões. Eu passei para o segundo ano. E depois, no segundo ano, não tinha condição de continuar, porque a minha mãe achava por bem deixar eu numa sala especial onde estavam ali as crianças excepcionais. Eu fiquei com eles mais um ano. E a professora queria me liberar, mas ela disse que não tinha como, porque eu não acompanhava a sala na parte da escrita, porque eu não conseguia segurar direito lá. E eu preferia a prova oral do que escrita. Mas o Senhor, como Ele é bom, com 12 anos o Senhor me libertou da parte física, e do último aluno passei a ser o primeiro aluno na escola. Houve ano que eu tirei 10 em todas as matérias, todos os meses do ano. Agradeço a Deus que a obra que Deus faz é perfeita, para que o nome de Deus, hoje mais uma vez, pudesse estar sendo glorificado. A obra em si, irmão, não somente estamos louvando o Senhor, e às vezes muito da Irmandade não levanta nos microfones para agradecer, mas digo-vos, no agradecimento o Senhor recebe em cada lugar onde estamos, mas a maior intenção de um testemunho é para gerar fé no coração daqueles que ouvem, que assim como o Senhor operou na minha vida, o Senhor operará na vida de muitos que encontram entre nós. Me lembro que Deus já me deu a graça de contar, não lembro quantas vezes esta obra, mas me lembro que o Senhor libertou uma criança na cidade de Alfenas, uma outra criança, irmão de uma jovem na cidade de Matão, que era a última aluna da escola, e os pais creram, eles oraram a Deus, e a menina na outra semana fez uma prova para entrar no departamento jurídico de uma empresa, e entre 200 candidatos ela passou em primeiro lugar. Depois o Senhor fez uma outra obra em Sorocaba também, do moço, que os pais estavam desanimados, eles estavam fazendo engenharia, e em cálculos estava péssimo, porque quem faz engenharia, na verdade, pesa muito a aula de cálculos. E depois eles ouviram essa obra, creram, oraram ao Senhor. O Senhor também libertou o moço e passou entre os primeiros alunos na matéria de cálculos e engenharia. Então agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor é aquele que opera maravilhosamente na vida de todos. E que essa obra também possa colocar fé nos vossos corações, para que o Senhor possa operar com os vossos filhos, no meio também da vossa parentela. Agradeço a Deus por muitas outras maravilhas na minha infância, livramentos, e por muitas viagens que Deus tem dado a graça de fazer. Deus me deu a graça de atender como cooperador de jovens e menores, 8 anos e meio. E depois, irmão, cooperador de jovens, o Senhor me levantou para o Ministério de Ancião, no ano de 97, ali em Porto de Caldas, o Senhor tem abençoado até o dia de hoje. Espero que seja até o final. Isso é o que nos importa. Também, meu irmão, entre muitas viagens que Deus deu a graça de fazer, e pela boa comunhão da igreja, e também amanhã terá batismo, o irmão passou aqui um aviso, que às 18 horas haverá batismo nessa congregação. Então, irmão, vou contar aos irmãos e também aos visitas que estão aqui entre nós, sucesso à visita. Como que a obra de Deus faz, irmão, quando Deus revela e manda a gente falar com alguém. No mês de novembro do ano de 88, num domingo como a segunda-feira, eu tive um sonho que eu subi a rampa do Palácio do Planalto em Brasília, e 2 soldados, um segurava num braço, outro no outro, e falavam para mim: o que você veio fazer aqui?
E eu falei, eu vim falar com o presidente José Sarney, na época era presidente da República. E eles disseram, não, mas o senhor não pode entrar para falar com o presidente. Eu falei, não, mas eu tenho que falar porque o assunto é muito importante. E quando eu falei o assunto é muito importante, eles disseram, mas qual é o assunto? Eu falei, o assunto é a respeito do meu pai. Eles disseram, bom, se é a respeito do teu pai, nós vamos deixar o senhor entrar. Me vi dentro de uma sala anunciando essa graça ao presidente, acordei às 4h30 da manhã, rindo, e a minha esposa acordou, rindo, ela disse, por que você está rindo? Eu falei, eu acabei de testemunhar o presidente. Ela riu também, e eu falei, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Eu não tenho coragem nem de testemunhar o vizinho aqui de casa, estou testemunhando o presidente, era só que faltava. Mas aquilo para mim, eu achei que era um sonho como outro qualquer. Amanheceu segunda-feira, passou terça, quarta-feira fui congregar. Estava congregado, o Senhor mandou a palavra em 1 de Josué e dizia, assim como fui com Josué, serei contigo nesta missão. Aquilo que eu te mostrei não é fruto da tua imaginação, mas é vindo da minha parte, diz o Senhor. Mas mesmo com essa palavra eu não peguei para mim. Falei, Deus está confirmando alguma missão para alguém por aqui. E é interessante, irmão, que eu não peguei a palavra para mim. E quando terminou o culto, veio um irmão lá atrás me saudar aqui, na frente era cooperador de jovens recente. Ele me saudou, falou, irmão, não ouviu a palavra? Falei, Deus confirmou alguma missão para alguém aqui, alguma viagem. Aí ele disse, irmão Joel, interessante que eu sonhei com um irmão para amanhecer hoje. Eu falei, comigo, Joel? E agora Deus manda essa palavra. Eu falei, o que o irmão sonhou comigo? Sonhei que nós dois estávamos numa viagem juntos. Ele me disse falando com o presidente da República, o que o irmão acha disso? Eu falei, mas irmão, esse foi o sonho que eu tive para amanhecer segunda-feira. E ele falou, eu fui para amanhecer hoje, quarta. Então o caso é sério. E aquilo, irmão, que demos risada, passou a ser sério. E eu falei, então nós temos que buscar a confirmação da parte de Deus. Na sexta-feira fui congregar, chegando no culto, orei ao Senhor e falei, Senhor, se é para mim falar com essa autoridade, eu quero que tu envie a tua palavra em Jonas, no capítulo 2. Naquela noite, sabe quando o servo de Deus encosta na parede, ele não tem a palavra, os outros também não se manifestam? E eu ali em comunhão, ele queria até que eu levantava, eu falava, não. E eu ali em comunhão. Aí ele chegou no púlpito e falou, vamos ver Jonas capítulo 2. O Senhor falou grandemente. Chegando na minha casa, orei ao Senhor e falei, Senhor, não quero te tentar, mas eu quero mais 3 palavras em 2 de Jonas em congregação diferente este mês. Naquele mês o Senhor mandou mais 3 palavras em 2 de Jonas. Aí, irmãos, eu realmente fiquei convencido realmente que eu tinha que fazer essa viagem, mas achei por bem esperar terminar o mandato desse presidente, porque tornaria mais fácil falar com ele. Eu passava a aflição, as angústias da vida, chegava em casa, a minha esposa falava, vamos abrir a Bíblia, que Deus fala com nós. Ela pegava uma, dava a outra para mim, eu abria ela também, 2 de Jonas. Ela mostrava para mim, eu mostrava, você tem que ir, não tem como fugir não. Eu falei, mas essa Bíblia já deve estar com marcado esse 2 de Jonas aqui, na Bíblia. Vamos abrir no Novo Testamento que não cai em 2 de Jonas. Aí abrindo o Novo Testamento caía Paulo perante o rei Agripa e Berenice. Quando Paulo fez com o rei Agripa. Então eu não tinha, irmão, como fugir. E achei por bem esperar passar o mandato dele de presidente. Passou o ano de 89 e o de 90. Quando entrou no 91, eu comecei a falar com a dona Leda, secretária particular dele em Brasília, tentando marcar uma audiência, mas não era possível. A dona Leda punha dava mil e uma desculpa e não marcava audiência. E quando chegou no mês de novembro de 92, cheguei para o meu companheiro e falei, irmão, não dá mais para a gente continuar nisso. Vamos por fé. Porque marcar audiência, a dona Leda não marca. Buscar a palavra, nós não podemos nem pensar, porque estaríamos tentando o Senhor. Então vamos por fé. E assim, irmão,
Liguei para a dona Leda pela última vez para dar apenas uma satisfação que estávamos indo a Brasília e gostaríamos de falar com o senador, e ela ainda disse do outro lado: não vem não, seu Joel, que ele não está em Brasília, ele está em São Luís do Maranhão, e assim que ele retornar a Brasília, ele viaja para a Europa, de maneira que ele não ficará em Brasília no mês de novembro. Mas mesmo com essa resposta, desliguei o telefone, risquei aquele número, que também não ligo mais nesse telefone, não vou incomodar mais a dona Leda. Está orado, confirmado, e nós vamos assim mesmo. Chegamos em Brasília, procuramos o Ministério. Na época, o irmão Hamilton tinha escritório de importação e exportação, junto com o irmão Leônidas. O irmão Hamilton é um dos anciãos de Brasília, e o irmão Leônidas, um dos diáconos que foi guarda-costas do presidente Figueiredo. Ali, irmão, nós fomos para o escritório, eu conheci eles ali naquela ocasião, e coloquei, na verdade, na mesa tudo aquilo que Deus havia mostrado, enfim, que tínhamos que falar. Falei, ó, vocês têm escritório de importação, sempre há interesse internacional, liga lá, quem sabe o senador está por aí, porque nós vemos por fé. Aí o irmão ainda ligou do escritório, eu falei, não fala para a dona Leda em Joel, porque ela nem pode conseguir falar, porque eu liguei para ela umas 15 ou 20 vezes. E ali, irmãos, eles falaram assim: aqui é do escritório de importação, gostaríamos de saber se o senador está. Ela disse, por incrível que pareça, chegou hoje pela manhã, então estará amanhã, que seria na terça-feira, às 14 horas aqui no gabinete. Aí eles desligaram e falaram, irmão Joel, vocês chegaram de Poços de Caldas e ele chegou de São Luís. Vai estar amanhã às 14 horas. Aí ele disse a Simão Leônidas, é bom nós estarmos lá 15 para as 2. Ele falou 15 para as 2, o senhor falou para mim assim, às 3h30. O senhor falou comigo aqui que às 3h30. Mas a dona Leda falou que às 2. Eles vão ficar no senhor que não tem margem de erro, então não é. Aí quando foi na terça-feira, dia 17 de novembro de 92, 3h15 da tarde, entramos dentro do Congresso Nacional, o irmão Antônio, o irmão Leônidas e eu. O irmão Antônio e eu, nós estávamos tranquilos. O irmão Leônidas aflito. Na época fazia 22 anos que trabalhava lá dentro, tinha facilidade para entrar e sair de ali. Mas não dependia dele de maneira alguma falar com o senador, aí ele já era senador. Nós entramos tão tranquilos que o irmão Leônidas esfregava uma mão na outra e parou nós no corredor e falou assim, irmão, eu estou preocupado com os irmãos estão tão tranquilos, parece que os irmãos vão fazer compra. E os irmãos, se não conseguir falar, os irmãos voltam em Passos Apóstolos de Caldas, que eu estou preocupado os irmãos vacilarem na fé. Meu irmão, fica em paz, nós vamos falar, estando aqui dentro, nós vamos voltar como se nós tivéssemos falado. A nossa parte nós estamos fazendo, falta o Senhor fazer a dele. Glória ao nome do Senhor. Aí ele se acalmou. Aí tomamos o corredor do Senado e estava um movimento muito atípico, um movimento fora da normalidade. Inclusive, eu achava que era daquele jeito, mas lá é tranquilo. Mas estava muita gente saindo e estavam entrando, e havia muito tumulto das pessoas, e havia um clima, assim, irmão, diferente. Muito tumulto. Estava um ambiente muito pesado ali dentro. E o irmão Leônidas, quando tomamos o corredor do Senado, ele parou nós e falou, irmão, estou preocupado com os irmãos, eu vou contar para o irmão a realidade. Tem coisa que o povo fica sabendo, mas tem coisa que é segredo de Estado. E eu vou contar para os irmãos o que está acontecendo. Talvez desde a proclamação da República, a pior época que os irmãos podiam ter vindo foi essa. Os irmãos sabem que houve um impeachment do presidente em exercício que foi afastado e o vice-presidente assumiu. Então, na imprensa, é o vice-presidente, é o presidente do Brasil, mas quem governa atrás das cortinas é o senador José Sarney. Por isso ele está com uma pressão muito grande, o ambiente aqui está muito pesado, e 30, 40 pessoas tentando falar com ele, não consegue, amanhã vai viajar para a Europa, e ele está aqui, mas eu quero dizer para os irmãos que é 90% de chance de não falar com ele hoje. 9% para marcar uma audiência para daqui a 60 dias, mas não é certeza. E 1% só se for um milagre. Quando ele falou assim, em vez de eu ficar triste, eu dei essa resposta para ele, irmão Leônidas, na matemática 1% é 1% e acabou, e na obra de Deus é tudo que a gente precisa. Porque eu sou um zero e o irmão Antônio é outro zero, e o Senhor é um, ele está na frente, de forma 100% e a gente fala com ele. Meu irmão,
a fé remove montanhas. Então vamos lá, meu irmão, seja o que Deus quiser. E o Senhor falou que a pedra que estava no caminho vai ser revolvida. O Senhor mandou 6 palavras falando que a pedra vai ser revolvida. Então vamos lá. Chegamos numa sala muito ampla. Quem é Dona Leda? Levantou a senhora muito distinta, falou, sou eu. Dona Leda, pede ninguém, a senhora, eu sou o Joel de Poços de Caldas. Ela sentou. Mas eu acredito que o senhor veio. Pode acreditar? Estou aqui em carne e ossos e não quero falar com ele agora. Não quero falar com ele hoje, quero falar com ele agora. Pastor Joel, o senhor é teimoso. Eu falei para o senhor não vir. Mas eu vim assim mesmo. Eu não vim pela minha vontade, eu vim pela vontade daquele que me enviou. E outra coisa, Dona Leda, a senhora vai dar um jeito, eu vou falar com o senador. E ali ela começou, irmão, a negar de todas as formas, porque ela estava dentro das atribuições, ela confiada e não podia abrir mão, porque se ela abrir mão, como que fica aqui? E nós estávamos dentro do direito de querer falar com ele, e ela dentro do direito de não deixar. E ali, irmão, tivemos ali uma conversa e ela não abria mão de maneira alguma. Foi a Dona Leda, então não tem condição? Ela falou, não, senhor, infelizmente não é má vontade minha, porque o senador está cuidando de assuntos particulares e amanhã, às 8 horas da manhã, ele viaja para a Europa. Ele não vai ficar, ele vai ficar um mês na Europa, 30 dias. E eu não posso abrir mão para o senhor. Inclusive, faz 10 minutos ele me ligou, ele era para chegar às 2 horas, já são quase 3h30 e não apareceu aqui ainda. Ele me ligou e falou assim, Leda, hoje eu não atendo ninguém, nem ministro. O senhor me visitou e falou, mas não é mais você que vai atender. Hoje não é para atender ministro. E outra coisa, seu Joel, ele falou para mim, ele falou, se o senhor não está acreditando em mim, olha aqui a agenda do senador, abriu uma agenda, que o nome de algumas personalidades estava embaixo, assim, audiências canceladas. Falou, está cancelada as audiências. Pessoas que estão marcadas há mais de 30 dias, foi cancelada as audiências, que está na agenda. Quando eu vi aquela agenda, escrito audiências canceladas, em vez de eu ficar triste, o senhor me visitou e falou assim para mim assim, o meu espírito não é agendável, na agenda marca as coisas da terra, não do céu. Na Bíblia não está escrito que precisou marcar na agenda de nenhum homem para falar com nenhum rei. Glória ao nome santo do Senhor. Então ele ia me confortando, irmão. Mas quando eu vi que não tinha condição mesmo, eu falei, então, muito obrigado, um abraço, passar bem. E saí, peguei o corredor, como daqui ali na porta da congregação, corredor sem nada. Eu olhei por hábito no relógio, 3h30. O Leônidas, que estava atrás de mim, falou assim, bom, Joel, o senador chegando. Estava ele, o guarda-costas, e o outro senador que entrou noutra sala, e ele aproximou o Leônidas, passou na nossa frente, e falou, senador, o senhor dá um minuto da sua atenção? Eu falei, pois não. Esses dois são servos de Deus, são de Poços de Caldas e desejam falar com o senhor. O senhor recebe ele, deve ser um assunto da parte de Deus. Ele abriu um sorriso, pegou na nossa mão e disse, se é da parte de Deus, eu recebo. Pode sentar naquela sala, daqui 5 minutos eu atendo o senhor dentro do meu gabinete. Aí o senhor operou no 1%. Aí sentamos numa sala, o Leônidas ficava assim, não, Joel, mas isso nunca aconteceu por aqui. Eu falei, nunca aconteceu, mas um dia acontece. Estamos aqui, vamos ficar em comunhão. Passou 5 minutos, aí já veio água gelada, cafezinho, aí já mudou, né? Ia falar. Aí eu tinha gente para abrir porta, fechar a porta. Aí eu entrei, irmão, o Antônio atrás, o Leônidas mais atrás, irmão Leônidas. Irmão Leônidas disse assim, eu com ele mesmo, eu não vou entrar porque a missão é dos dois, né? O senhor falou para ele, nada disso, você vai entrar porque você é a única testemunha dessa obra. Tudo que eu faço, eu fico uma testemunha. Aí o irmão Leônidas entrou, o senador estava tranquilo, não ia falar com ninguém, não ia receber ninguém. E para quem não ia falar, ficamos lá 40 minutos. O senador fez assim, pode começar. O Leônidas sentou num sofá à parte, eu sentei numa cadeira, o irmão Antônio na outra. Ele falou assim, pode começar. Eu falei, senador, nós estamos muito contentes de estarmos dentro do gabinete do senhor. Ele falou, muito obrigado. O senhor sabe que a maior parte das pessoas que sentam nessas cadeiras, e nós também sabemos, vem aqui para pedir alguma coisa para o senhor. E nós não viemos para pedir nada, nós viemos para trazer boas novas de salvação. Porque ao pobre e ao rico convida a Deus ao banquete da salvação.
embora poucos são os nobres e os poderosos que aceitam o Senhor, mas o convite é feito a todos. Então nós viemos para trazer o convite da salvação. Se o Senhor aceitar, louvado seja Deus. Se o Senhor não aceitar, a nossa parte nós vamos fazer. O Senhor sabe que tanto eu quanto o Senhor vamos descer a sepultura e temos uma alma para prestar conta diante de Deus. E o homem, por mais importante que ele seja, quando ele lembra que ele é mortal, existe um ser superior, um Deus todo-poderoso, que temos que prestar conta. Porque, na verdade, o senador, nós vimos aqui para livrá-lo da condenação, mas existe condenação, assim como existe o dia e a noite. O céu e o inferno, Deus e o diabo, o bem e o mal, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Não existe meio certo ou meio errado, nem meio verdadeiro, nem meio falso. Não existe meia fé, existe fé. Não existe meia salvação, nem meia condenação. Glória ao nome do Senhor. E nós viemos para, na verdade, oferecer, na verdade, a salvação que o Senhor tem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E também para livrá-lo do juízo final, que lá não vai estar o juiz de direito, nem o desembargador de Estado, nem o ministro do Supremo Tribunal, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai de todos os espíritos, Pai de toda a carne, vai julgar os vivos e os mortos e não vai passar de dúzia, não, vai ser de um por um. Ele vai ter que mostrar para Deus o que deveriam fazer e não fizeram, e que não eram para fazer, infelizmente fizeram. Então, senador, viemos aqui, e se Deus nos mandou aqui, é porque Deus ama a tua alma. Ele falou, eu creio que Deus ama a minha alma. A nossa conversa vai ter muito fruto. E assim, irmãos, o Senhor foi desenrolando a nossa conversa de uma forma muito boa, muito maravilhosa. Nós somos um povo que crescemos muito a cada dia. Não somos dizimistas, não, porque o dízimo era do tempo da lei. Nós estamos na graça, dai de graça, que de graça recebemos. Estamos dando de graça aquilo que de graça um dia recebemos. E deu Deus de falar pontos de doutrinas, enfim, e ele prestou atenção sobre a piedade. O irmão Antônio entrou na parte da piedade, como que funciona a obra da piedade na congregação. E depois voltei a palavra e disse a ele, senador, o senhor está vendo que nós não trouxemos nenhum papel escrito aqui. Nós não trouxemos papel escrito, não trouxemos a Bíblia, porque Deus não deu nós para levar a Bíblia. O senhor está vendo que nós estamos de mão limpa. Sabe por quê? Porque a Bíblia não tem que estar debaixo do braço, tem que estar dentro do coração a palavra. E a Bíblia nós não trouxemos aqui porque nós não temos tempo para discutir Bíblia, e muito menos o Senhor. E a parte da discussão da Bíblia nós deixamos para as religiões. Enquanto ele discute Bíblia, nós apresentamos Jesus Cristo para a salvação da alma, que é outro assunto. Tem um assunto que é discutir Bíblia, e tem outro assunto que é apresentar o Senhor Jesus Cristo para a salvação da alma, que é o que nós vamos fazer aqui. E mesmo que nós trouxéssemos da Bíblia para discutir com o Senhor, nós íamos ter defeito o Senhor. O Senhor é membro da Academia Brasileira de Letras, e de letras o Senhor entende muito, mas de espírito o Senhor não entende. Porque ser presidente da República, basta ser eleito pelo povo é presidente. Mas sentar na cadeira onde sentou os grandes escritores da literatura não é por eleição, mas por conhecimento. Mas na Bíblia teve homens importantes como o Senhor. E um que Deus traz em lembrança agora era um que era senador, como o Senhor é senador, e chamavam de José. José de Arimateia, como o Senhor chama José, era senador, e ele prontificou na morte do Senhor Jesus. Doando uma sepultura nova que pertencia à sua família, mandou comprar um lençol de linho finíssimo. Não é qualquer pano, não. É porque ele era muito rico, para cumprir também a profecia do profeta Isaías, que há 730 anos atrás havia profetizado, com o rico na sua morte. Então, na morte do Senhor Jesus, teve a participação de um rico que foi o senador José de Arimateia e Nicodemo, príncipe dos judeus, aquele que foi ter com Jesus à noite, que levou uma certa quantidade de unguento para ungir o corpo de Jesus quando tirou da cruz, e Pôncio Pilato, o senador José de Arimateia, como tinha acesso a Pôncio Pilato, pediu o corpo e foi, na verdade, dado o corpo para que fizesse então todo o processo do sepultamento do Senhor Jesus. E que o mesmo sentimento que estava dentro do coração do senador José de Arimateia possa estar dentro do coração do senhor senador.
Deus desceu da presença, visitou nós, visitou ele, saiu numa porta falsa, numa parede branca. O guarda-costas dele ficou também testemunhando dessa bendita graça. Convidamos ele a congregar. Ali, irmãos, falamos que assim que ele voltasse da Europa, o irmão Leônidas levaria um relatório contendo os endereços das casas de orações. E ficou, irmãos, ele ficou muito feliz, nós também. E 40 minutos ficamos ali. E quando saímos, o irmão Leônidas ainda pôs nós no carro, na segunda volta em Brasília. Eu falei, irmão, mas o irmão é motorista do Congresso, eu estou com o carro oficial. Eu falei, não, o meu trabalho é carregar as autoridades que tem aqui nessa cidade, e vocês são as autoridades que Deus mandou nesse lugar, nesse dia. Passou 30 dias, o irmão Leônidas levou um relatório, ele folheou o relatório, falou, manda um abraço para aqueles dois. Ele disse que a porta do gabinete está aberta, para quando eles quiserem fazer visita para mim aqui em Brasília. Então agradeço a Deus, que quando Deus manda, as portas estão sempre abertas. Mas alguém poderá dizer, mas ele batizou? Irmão, a sua esposa já congregou mais de 90 vezes. Há 8 anos teve culto de evangelização na fazenda dele. E quanto ao batizar e não batizar, isso já é ele com Deus.